Mas já temos aqui algumas perguntas que vamos dar início a este momento. O primeiro, querida Joselma, parabéns pela explanação. Por favor, gostaria que você explicasse por que as 5 virgens prevenidas não ajudaram as 5 virgens distraídas. É interessante, eu até tinha guardado para comentar e fui e não comentei. Foi muito bom vocês terem feito eu voltar. Há responsabilidades nossas que nós não delegamos para o outro. Quando a gente delega, às vezes nós depois nos arrependemos, porque o compromisso era nosso. Nós passamos para outro fazer por vários motivos. A gente delega e o outro não tem o mesmo compromisso espiritual. E ele nem tem afinidade com a solução que precisa ser dada. Voltamos nas virgens. Elas conseguiram ficar abastecidas. Se elas dividissem, elas iriam perder daquela reserva que não era tão grande. E iriam todas ficar sem condições de fazerem o seu trabalho. Porque ele não chegou de imediato, o noivo. Então, elas abasteceram com a reserva e conseguiram se manter, cada uma delas, com o que tinham. Mas se elas dividissem, nenhuma das 10 conseguiria se manter até o final com a luz acesa. Há responsabilidades, meus amigos, que nós não delegamos. Vamos dar um exemplo assim que todo mundo, no aspecto lá na casa espírita, ou aqui, eu estou com a responsabilidade de falar. Aí eu falo assim, eu fiquei cansada, eu vou dar uma chance para ela, eu gosto tanto dela, eu vou ver se eu vou dar uma chance para ela, e ela fala no meu lugar. E ela, que eu gosto tanto, fica ansiosa, não estava preparada para este papel, se emociona e não consegue alcançar o objetivo. Nem eu alcancei e nem ela. E nós duas ficamos na metade do caminho. Não nos esqueçamos disso. Eu sou uma pessoa que gosto muito de delegar. Mas há coisas que não se delega. É sua responsabilidade. Então você tem que ir até o final. Você tem que caminhar. Cabe a cada um garantir a sua reserva. Para isso, todos nós recebemos os mesmos dons em determinadas áreas. Nós recebemos o apoio, o amparo. Então cabe a cada um garantir a sua reserva. Cabe a cada um se iluminar. Aquele que se ilumina não vai conquistar méritos para mim, vai conquistar para ele. Por mais que eu tenha tido abençoadas oportunidades de ver, o pessoal fala assim, você vivia lá? Não, eu ia a Uberaba, sei lá, 4 vezes ao semestre, por aí, 3, 4 vezes no semestre. Então, não adiantava eu dizer, eu sou amiga do Chico. Um monte de gente é. O que caracteriza que eu assimilei? Manter a lâmpada acesa na área que eu aprendi com ele. Eu vou perpetuar o nome do Chico, não é falando que o Chico falou, porque o Chico fez, não, eu vou fazer o que ele exemplificou e ensinou. Aí eu mantenho a luz acesa. O mérito da obra dele é dele. O mérito da minha obra vai ser praticar com humildade
o que eu aprendi com ele. É diferente. Cada um com o seu colorido. O meu colorido de criatura cheia de processos, de dificuldades, de limites, e ele, a luz pura que exemplificou. Então nós temos que assumir o que somos, assumir o que fazemos, delegar sempre, mas com critério, e o que é nosso, levar até o final, certo? Temos mais uma questão. A parábola das 10 virgens tem alguma semelhança com a parábola da festa das núpcias ou objetivos diferentes? São objetivos um pouco diferentes. Talvez a base seja a mesma, mas são objetivos diferentes. Quando Jesus repetia situações, é porque ele via outros ângulos importantes para abordar, e ele fazia isso. Nós vamos ver a multiplicação dos pães e dos peixes. Foram 2. Entretanto, cada uma numa circunstância, cada uma trazendo a sua história. Tinha pontos comuns nas 2 multiplicações, mas há diferenças de uma para outra. Jesus sabia aproveitar o tempo, ele não perdia tempo. Então, a parábola das núpcias tem pontos comuns, mas objetivos diferentes. Tem um aqui que quebra um pouco, mas é um pouco de uma das histórias que você contou, pessoal, e junto com uma mensagem que eu acho que representa muito do que muitos daqui achamos. Então, acho pertinente a leitura. Querida Joselma, mulher negra linda, cheia de reserva de óleo e luz, tu és própria para o exercício pleno da docência do amor. Teus cabelos curtos e crespos nos abençoou o miep e a alma para seguirmos em fé com Jesus. Mais uma questão, você não nos esclareceu. Seguiste em pleno emprego até a aposentadoria na escola dos ricos? Não, eu não segui por um motivo de compromissos. Com 2 anos de trabalho ali, e 3 anos, e com uma riqueza. Hoje eu faço parte de um grupo de WhatsApp composto de ex-alunos, que me emociona muito. Então, eu vejo assim, aquelas criaturas cresceram, progrediram, e eu sinto aquela alegria de vê-los em posições na sociedade de destaque, mas com o mesmo carinho de aluno-mestre, a gente continua isso. Mas eu prossegui com pouco tempo, com 23 anos, me deram a direção de uma escola muito difícil, muito desafiadora, num aglomerado dificílimo. E eu tinha uma saudade dos meus meninos, que eu tinha vergonha de ser professora deles. Falei, que vontade de voltar para lá, mas não podia. Eu tinha um compromisso com aquela turma do aglomerado, em que a gente formou inúmeros amigos também. E dali eu fui prosseguindo. Eu dirigi umas 3 ou 4 escolas, de primeira a quarta, depois de quinta a oitava, depois 2º grau. Depois eu fui para a Secretaria de Educação e eu me aposentei como secretária adjunta de Educação. E era muito engraçado que quando começou aquela turma quando as manifestações ostensivas dos professores, eu estava na secretaria. E nem o prefeito e nem o secretário gostavam muito de conversar, era bastante desafiador. E eu ri muito porque, numa determinada época, fizeram um desfile na principal avenida de Belo Horizonte, Avenida Afonso Pena. Um desfile dos professores,
com, como chama, não é bandeira, é um estandarte. Com 3 estandartes. Um era a foto do prefeito. O outro era a foto do secretário da administração que não liberava o dinheiro. E a terceira foto era a crioula aqui. Aí alguém chegou perto de mim. Você viu o que fizeram? Você saiu no estandarte. Isso é um absurdo. Eu falei, não. O Brasil, e eu falo isso e falo com verdade, o Brasil é abençoado. Eu sou a 3ª geração de escravos. Minha avó era escrava liberta pela lei do ventre livre. Então eu falei, o Brasil é abençoado. Na 3ª geração de escravo, eu saio no estandarte, na avenida principal da 3ª cidade em população, na época Belo Horizonte era a 3ª, da 3ª cidade em população do Brasil. Só o Brasil é capaz de ser berço dessa diversidade. Aí eles acharam que eu estava debochando deles, quase que fazem o estandarte, que eu tinha muita relação com eles. Eu falei, não houve ofensa, não houve agressão. É uma honra para alguém que é descendente numa 3ª geração de escravos ser carregada. Aí eu dei uma esnobadinha, eu acho que eu dei. Falei, ser carregada na mão de professores, que eu também sou professora, pela avenida mais importante da 3ª capital do país. Então, eu estou dizendo isso, estou contando isso, porque a pergunta me fez desdobrar. Eu estou contando isso porque em tudo nós temos que ver o lado positivo. E nós somos danados para ficar vendo só o lado negativo. A gente vê em tudo perseguição e situações, e na verdade não é assim. Na verdade não é assim. Isso que eu falei, se formos refletir, é mesmo. Porque se fosse um país de tamanho preconceito, imagina se eles iam sair com a minha foto desfilando. Estavam brigando, estavam protestando, mas lembraram que eu existia. Então, essas coisas, nós estamos encarnados para naturalizar, vamos dizer assim, tornar mais simples, mais naturais as coisas que as pessoas gostam de dar um destaque negativo. Tudo tem uma razão de ser. A doutrina espírita nos diz isso. Tudo tem uma razão de ser. Eu já repeti isso aqui no palco não sei quantas vezes. E nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se nós temos que acender a luz no meio dos complexados, no meio daqueles que só vê coisa negativa, no meio daqueles que não veem amor nos gestos das pessoas, nós temos que fazer. Ainda que a gente saia com arranhões, ainda que goteje um pouco de sangue, mas nós precisamos fazer. Nós precisamos ter o equilíbrio, e o exemplo está em Jesus. Jesus visitou amigos, Jesus almoçou com família amiga, Lázaro, Maria e Marta. Jesus almoçou na casa de rico, que acharam até que Jesus estava começando a esnobar, que ele foi lá no banquete, na casa do Simeão. Jesus visitou o baixinho, como é que chama o baixinho, meu amigo? O baixinho, meu amigo, Zaqueu do coração, né? Ele foi, ele o viu na árvore, mas ele lutou para ver Jesus. E Jesus identificou o esforço dele, porque o baixinho ninguém queria dar a chance para ele. E eu falo baixinho com carinho, viu, gente? Então,
Não, ele é cobrador de impostos, não vão deixar ele passar aqui não. E tentaram impedir de todo jeito. Ele falou, não tem jeito, eu quero ver. Ele subiu na árvore. Quantos de nós teríamos coragem de subir numa árvore para ver? Ah, mas imagina eu subir numa árvore, o que as pessoas vão falar de mim? Ele não quis nem saber, ele subiu. E aí Jesus veio, ele nem imaginava que Jesus ia olhar para ele. Nem fazia ideia. E Jesus para do lado da árvore. Gente, eu imagino o coração dele disparado. Não, parou aqui. E Jesus parado na direção da árvore, olha para ele. Zaqueu, desce daí. Ainda hoje eu cearei contigo. Ai, gente, eu não ia ter perna para descer daquela árvore. Né? Coisa linda isso. E ele então desceu, vai, porque eu vou à sua casa, eu vou cear contigo. Jesus não tinha preconceito não, com rico, com pobre, com pessoas consideradas de má vida, né? Ele estava presente, trazendo o seu conhecimento, trazendo a sua vibração de calma, de paz, de harmonia, compreendendo cada um, olhando no olho das pessoas. Então, nós temos a referência em Jesus, em todos os seus ensinamentos, em todas as suas parábolas. E nós temos que aproveitar, gente. O tempo está esgotando, no sentido evolutivo, da vibração nessa faixa em que estamos. Nós precisamos garantir a permanência aqui, não para dizer dei a terra, mas para continuarmos sendo exemplos, pilares da prática do bem. Podemos não ser grandes, ilustres representantes do bem, mas na nossa simplicidade, na nossa humildade, nós precisamos ser referência do bem. Está na nossa oportunidade de fazer isso. Meu Deus, discursei. Vai, fala. Hein? Eu acho que ninguém está achando ruim, né, ela falar. Eu sou danada, eu começo a falar e eu disparo, minha gente. É uma loucura. E a gente adora ouvir. Uma outra questão que temos aqui, você falou que Jesus fez apenas 4 sermões. Quais são eles? Só lembrei do Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Ele fez o Sermão do Monte, que todos conhecem. Ele fez o Sermão do Cenáculo, que é aquele sermão registrado por João, onde ele promete o Consolador. Ali ele fez um sermão. Ele fez um sermão chamado o Sermão dos 8 Ais. As pessoas conhecem como Sermão dos 8 Ais. Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai lembrar. É aquele sermão, ele diz assim: ai de vós, hipócritas, sois como sepulcro caiado por fora, que guarda a podridão por dentro. Ele é conhecido. Vocês vão me desculpar que eu não vou saber de cor, eu posso depois mandar, eu não vou saber de cor a referência. Tem um dos livros que a gente escreveu, compilou informações, eu não escrevi, eu compilei informações, que se chama exatamente Os Sermões de Jesus. Mas eu não sei de cor. Então, repetindo, o Sermão do Monte, o Sermão dos 8 Ais, o sermão que é aquele que ele previne o futuro, Mateus 24, esse eu guardo. Mateus 24, que é o sermão que previne os acontecimentos futuros. Ele diz assim: olha, quem estiver no telhado não desça, fica lá, porque se descer depois, a enxurrada leva. Nós temos visto o exemplo claro disso, quando a água passa,
Vocês viram aquela beleza daquele cavalo lá no sul que ficou em cima do telhado. A água não levou ele, levou outros. Ele estava em cima do telhado. Mas esse telhado certamente é figurativo na fala de Jesus. Ele está dizendo a construção do reino de Deus em nós. Se nós já chegamos nisso, não volta para trás não. Vamos nos manter. Então, o sermão dos 8 ais, esse é o sermão profético, esse que ele profetiza o futuro. E, finalmente, o sermão do cenáculo, que é quando ele faz aquele belíssimo alerta sobre o amor, sobre o trabalho, que ele está indo, mas que ele vai enviar um outro Consolador. São apenas esses 4 sermões. Eu carinhosamente considero mais um, mas ele já não estava, ele já tinha sido crucificado. É aquele dos 500 da Galileia. Ele volta, ele ainda não tinha se apresentado ao Pai. Então, se apresentado entre aspas, viu, gente? Então, ele os 500 que foram curados, que estavam convictos, que amavam, que foram despertos pelo amor, eles foram sendo intuídos e todos se dirigiram a Galileia naquele momento. E ele então, ele vai se materializando também, é belíssima a passagem, e ele, diante de todos aqueles que estão ali, dos 500, ele traz um sermão maravilhoso. Não se considera esse porque ele já tinha sido crucificado, mas eu, no meu amor, eu considero esse como o 5º, o sermão que ele faz aos 500 da Galileia. Joselma, por que dos dons divinos o dom da terapia da cura é sempre discriminado e quase proibido no nosso desenvolver, a fim de propagar a exemplificação do nosso Cristo? Olha, eu acho que não é exatamente ser rejeitado o dom da cura. O que complica as pessoas é o fato de, tendo o dom, as pessoas acham que são elas que são as que curam. E elas assumem muitas vezes, se não os médiuns, os que estão em volta, assumem aquela condição de que nada mais é possível se não passar por aquele médium que cura. Na verdade, o dom da cura foi o que mais Jesus demonstrou para todos, desde a cura de cegos, coxos, limitados, mas também aqueles espíritos em momentos de desequilíbrio mental. Ele fez isso, Jesus fez isso com muita naturalidade. Ele não fazia nenhum esquema. O olhar dele curava. O sorriso de Jesus curava. Então, é um dom abençoado. E ele, após cada situação, ele dizia: vai e não voltes a pecar. Ou, vai, a tua fé te curou. E o que se combate é aquele personalismo que acontece em muitos locais, onde os médiuns começam a se achar merecedores de atenção, de pagamentos, de retribuição, e onde se começa a criar rituais. Então, em alguns lugares você não pode ir se você não tiver vestido com a roupa tal, você não pode ir se não tiver comido ou deixado de comer não sei o quê. Imagina se Jesus, diante da multidão,
fosse perguntar: escuta, você comeu carne hoje? Se você comeu, eu não vou te curar, não. Tem disso, gente. O amor cobre a multidão de pecados. Então, as pessoas humanizam os dons mediúnicos. Qualquer um de nós podemos, se tivermos a faculdade de cura, com carinho, com amor, sem chamar atenção do próprio paciente, você conversando, coloca a mão no ombro dele. Você não precisa usar a mão também, não. Usa a mente. Pede aos espíritos que estão por ali, cuida dele para nós. Ele está precisando. E pronto. Sua mediunidade entrou em ação. Então, o que nós temos visto é a necessidade de disciplinar o dom. Disciplinar. É exatamente o abuso de alguns médiuns que levaram a muita perseguição em cima da doutrina. Eu tenho notícia de médium, por exemplo, em um estado do sul, há muitos anos. Imaginem que nem eu era nascida. Então, ele, para fugir da perseguição, eles pegavam um barco à noite, como se estivessem indo pescar. E ali, esse moço morava em Cascavel, no Paraná. E ali, eles saíam pelo Rio Paraná, o espírito fazendo o trabalho através dele, de efeitos físicos mesmo, de renovar a saúde das pessoas. E por mais de uma vez, teve gente que teve coragem de denunciar. E aí a guarda costeira chegava. Eles estavam com o evangelho na mão, o evangelho segundo o Espiritismo, mas de noite, pescando e lendo, nós estamos aqui, enquanto aguardamos os peixes, nós estamos estudando o evangelho. Eles não achavam nada, porque não tinha nada de miraculoso com eles. Então, os guardas voltavam e o espírito retomava o trabalho. Humildade, reserva. Mas o que aconteceu? Alguns médiuns, e isso geralmente é médium de efeito físico, alguns médiuns acabaram tendo mortes violentas pela convivência com espíritos mais terra-terra, porque o médium de efeito físico convive com o espírito mais terra-terra, é óbvio. Ele é médium de efeito físico. Então, espíritos mais terra-terra convivem com ele. E ele, médium, tem a obrigação da postura moral de dar exemplo e chance para aqueles espíritos que ainda têm pouca compreensão do Evangelho de Jesus. Por isso que, na minha opinião, todo médium de cura, e eu não sou contra eles, não. Eu posso dizer para vocês que eu acho que eu também sou. Mas todo médium de cura precisa ter ao seu lado alguém evangelizado, que puxa o freio na hora que a gente estiver disparando. Vem cá, meu boi, volta aqui. Porque o médium de cura vai, talvez pela própria característica do trabalho. E, na época que havia muitos fenômenos, era necessário o fenômeno mais ostensivo para chamar a atenção para a presença dos espíritos junto a nós. O conhecimento da doutrina foi sendo divulgado. As pessoas foram perdendo medo de espírito. Pelo menos a maioria perdeu. Programas de televisão, novelas, trazendo a base espírita para divulgação. O que aconteceu? Mudou a faixa. Já não há necessidade de uma cura ostensiva.
que chame atenção. A cura agora se dá em outros níveis, tanto para a pessoa, o paciente, vamos dizer assim, quanto para o médium. Já não precisa de todo um aparato de movimentação física para que o médium possa trabalhar. Nós podemos estar aqui conversando aqui, eu olho para ela e falo assim, opa, não, o Espírito vem e ajuda ali. E a gente continua conversando aqui e direciona a energia, o amor. Quem vai fazer o trabalho é o Espírito, não sou eu. Eu ofereço material energético, magnético, mas é o Espírito. É o merecimento, é a necessidade. Então, nós mudamos o nível de trabalho. Nós mudamos o nível de trabalho. E curas, às vezes, se dão em quantidade imensa, que a gente nem percebe. Pode ser que, num aglomerado de pessoas, em determinado momento, alguém recebe uma ajuda, nem percebe. Daqui um mês, fala assim, engraçado, aquela coisa que eu tinha não tem mais. E nem identifica que foi no momento de um aglomerado. Mudou de nível, não de nível de elegância, mas mudou de nível espiritual. Saiu da cura mais física, ostensiva, para a cura que, mesmo refletindo no corpo físico, mas é uma cura mais silenciosa, como Jesus fazia. Só a presença dele curava. Hoje, quando se pronuncia com fé, o nome dele também se cura. Então mudou. É o momento, né? Antes, a gente só acreditava quando o médium psicografava e tal, quanta coisa linda através do Chico, através do Divaldo, de tantos outros, não é? Hoje, o Espírito, às vezes, num programa lá de televisão, discretamente, sem o médium falar, estou dando passividade e tal, ele traz a mensagem do Espírito que alcança inúmeros lares. Mudou, gente. A Terra evoluiu. Nós evoluímos. Então, eu não entendo que o médium de cura seja rejeitado. Ele continua altamente respeitado. Os espíritos nobres precisam do médium para socorrer a muita gente. Só que é de uma maneira mais sutil, na maioria das vezes. E os casos que as pessoas ainda precisam ir às casas espíritas, porque existem esses casos, que seja feito com cuidado, com discrição. Para que fazer aquelas coisas chamativas? Reserva. Não é por medo, não. É por naturalidade do fenômeno. Já não é um fenômeno que desperta. São situações. Eu me lembro, desculpa aí, mais um tiquinho. Eu me lembro de um trabalho nosso, muito singelo. No atendimento, nós temos lá no dia de sábado, aplicamos passes nas pessoas, tem a parte do evangelho e depois os passes. E tinha um moço que chegou lá, amparado pela filha, cego, e eu fiquei muito sensibilizada com ele, e fiquei, meu Deus, coitado. Tem um negócio, a gente tem um negócio de falar coitado, né? Às vezes a pessoa está sendo tão feliz porque está ajustando com a lei divina, e a gente fala, coitado. E eu falei, meu Deus, coitado do moço, e tal, né? Aí passou, foi embora, e daí, uns 3 dias, a filha dele liga para alguém na casa e diz assim, eu quero dizer que meu pai chegou em casa e começou a enxergar. Minha gente, nossa,
A gente inflou, o peito inflou. Nossa, que cura maravilhosa! Uma pessoa que não enxergava passou a enxergar. Quanta bênção, que maravilha! E eu fiquei muito emocionada. Aí, no sábado seguinte, ele voltou, já voltou enxergando, vendo a cor da minha blusa. Falei, meu Deus, que maravilha! Ai, meu Deus, quantos outros a gente poderia atender assim? Eu toda entusiasmada. Aí, no meio da semana seguinte, veio a notícia que ele desencarnou. Eu fiquei tão chateada, eu fiquei tão frustrada. Falei, meu Deus do céu, para que curou então? Por que não deixou ele desencarnar sério? Oh meu Deus, ele estava tão alegre porque estava enxergando. Para que fizeram isso com ele? Aí eu fiquei discutindo com os espíritos, eu discuto com eles, com amor. Não sou boba de brigar, não. Questionamento. Aí foi nada. Aí, e aquela resposta, é claro que não veio. Daí uns 15 dias, a gente estava numa reunião mediúnica e um amigo espiritual disse assim: hoje nós estamos trazendo aqui 2 espíritos para uma reconciliação final e a preparação para uma reencarnação. Aí a gente fica assim, que maravilha! A reunião vai servir de ponto de encontro de 2 espíritos que ainda vão se reconciliar e preparar para reencarnar. Aí lá vem o espírito descrevendo, né? Ele disse assim, aí a gente morre de vergonha. Ele disse assim, pois é, teve gente que não gostou daquele que não enxergava voltar a enxergar por uns dias. Aí eu fiquei com vergonha. Falei, nossa, esses espíritos prestam atenção em tudo que a gente fica falando, né? Ele disse assim, foi necessário fazer isso porque ele estava com muita mágoa, ele estava com muita revolta e ele precisava voltar, era tempo dele voltar. Então os amigos espirituais, visando o trabalho futuro, entenderam que precisava dar uma grande alegria a ele, que fosse maior do que a mágoa, a revolta que ele estava sentindo. E quando ele voltou a enxergar, ele esqueceu de tudo que ele tinha de raiva e só vibrava na alegria de ter voltado a enxergar. Aí estava na hora dele vir, sim, porque ele vai encontrar, e nós trouxemos aqui nesta reunião, pelo carinho, pelo envolvimento que vocês tiveram com o caso, nós trouxemos o elemento do qual ele tinha raiva, mágoa, que o levou à cegueira. Tamanha era a raiva que ele ficou cego. Nós o trouxemos aqui. E nós vamos vibrar amor para que os 2 possam se aproximar. E aí eles foram nos descrevendo o choque daquele que voltou a enxergar rapidamente. O choque quando ele viu, quase que ele, no plano espiritual, voltava a perder a visão. Ele levou aquele choque, mas ele estava amparado e protegido pelas preces do grupo. Então, os espíritos condutores foram mostrando a importância do amor. A passagem do evangelho que saiu era sobre a importância de amar. Então, foi mostrando a importância do amor. Foi preciso usar um recurso que eles usaram. Adormeceram. Aquele espírito adormeceu. E eles, então, conduziram os 2 juntos. Um adormecido, um amparado, o outro ali.
levaram os dois para serem preparados para a próxima encarnação deles, em que eles têm um compromisso sério a fazer, que os obsessores tinham conseguido cortar com a mágoa e que os espíritos estavam reconstruindo para que o futuro recebesse os dois para trabalhar junto. Olha que cura maravilhosa. Muito mais do que a cura de voltar a enxergar, a cura da alma, a cura da reconciliação, a cura do projeto de amor futuro. Então, nós precisamos ver que a nossa mediunidade, ela foi como que promovida, num sentido assim, da sutileza. Já não precisamos chamar atenção. Os espíritos já não estão mais chamando atenção com fenômenos físicos. Eles chamam atenção com fenômenos de amor. E basta nós olharmos para nós próprios e ver que nós estamos muito mais mansos ultimamente. A gente fala, engraçado, antes com uma situação dessa eu brigava, agora eu nem dou conta de brigar mais. A gente ainda não é por amor, eu pelo menos não sou, mas a gente já caminha mais para o lado do amor. Então o fenômeno está mudando, é cura também, fenômeno de cura, só que está saindo da faixa mais física, mais material, para um aspecto mais espiritual, né? Mas aí está presente, muito presente, a mediunidade de cura nesse nível diferente que eu estou falando com vocês, a nível do amor. Em tudo, gente, o amor. Em tudo o amor. Vamos lá, senão vocês não vão ter as respostas. A última pergunta, e aí a gente devolve a fala para permanecermos sem interrupções e só ouvi-la. Chico Xavier certamente pode ser classificado entre as virgens prudentes. Você que teve o privilégio de conviver com ele, poderia relembrar alguns fatos da vida de Chico que comprovem que ele mantinha a reserva de óleo para que a luz permanecesse acesa? Pois é. Eu cada vez mais, eu tenho a certeza que Chico ainda não foi descrito pelas pessoas como deveria. As pessoas falam nas coisas que Chico fez, maravilhosas, o que ele falou, mas às vezes nós não observamos o que ele, o ser, lutou, se sacrificou e se empenhou para consolidar a doutrina, a prática do bem na terra. Eu costumo lembrar no Evangelho de João, o último versículo do capítulo, o último versículo do capítulo que fala, que anuncia o Consolador, eu acho que é lá mesmo, se eu não estiver confundindo, em que Jesus, se voltando para seus discípulos, diz assim: levantemo-nos, vamos-nos daqui. E eles se levantam e partem para a ação. E naquele dia, Jesus vai ao encontro do discípulo que, entre aspas, o traiu. E os outros assumem os seus papéis. Por que eu fui lá? Eu poderia, para falar em Chico,
talvez eu tivesse que ir lá no Antigo Testamento, encontrá-lo em alguns pontos, em alguns fenômenos de amor que tem lá no Antigo Testamento. Mas nós não temos autoridade para isso. Então, naquele momento, nós vamos ver a delegação de ações, de trabalho de bênçãos, de Jesus para os seus discípulos. Levantemo-nos, vamos-nos daqui. Depois dele ter feito aquele discurso maravilhoso, que é o quarto sermão, ele os convida a levantar e agir. E nós vamos ver que a mensagem de amor, ela vibra na região da Europa e ela é ameaçada. Eles novamente materializam as coisas e criam uma guerra envolvendo crianças para defender o túmulo de Jesus. Que desculpa mais esfarrapada que nós que poderíamos estar por lá tivemos. Vão defender o túmulo de Jesus e puseram crianças na guerra. Depois vem a Idade Média, mais uma vez o egoísmo vibra, a vaidade, o orgulho e o planejamento divino lutando para que a paz, para que o amor fosse se consolidando na terra. E quando se define que o Brasil seria verdadeiramente a pátria onde daqui partiria e partirá a mensagem de amor, não a mensagem teórica, mas a mensagem prática para o universo. Entre tantas almas que vieram, Bezerra, Eurípides, Anália Franco, etc, 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 no momento certo, vem o nosso querido Chico. Eu imagino o esforço, o sacrifício que determinados espíritos fazem ou fizeram para se demorar junto a nós. Porque é um esforço muito grande para suportar a vibração física, a intolerância das pessoas e etc. Quanta coisa. E o Chico fez tudo isso. Eu tenho uma gratidão muito grande a ele, porque quando eu conheci a doutrina e fui me entusiasmando, houve um momento que a pressão foi muito grande em cima de mim e eu já não sabia o que fazer mais. Eu era muito reclamada por alguns para estar mais perto deles, para usufruir dos momentos aos domingos, etc, etc e tal. E eu não sabia, eu estava confusa. E o Nunes me pediu: leva esse material lá para o Chico. Leve apenas uma pessoa com você. E eu fui dirigindo os 500 quilômetros que fazem Belo Horizonte, Uberaba. E eu passei uma madrugada, a amiga que eu levei e o Chico, lá no quartinho dele, que era o correio, ele subscritando, e nós conversamos a madrugada toda. E ele foi conduzindo a conversa, e em determinado momento ele começou a falar o que eu estava passando, sofrendo, mas ele dizia que era ele. Ele dizia assim: então, um dia minha sobrinha falou isso e isso. Espera, Josiana.
Eu ia falar, mas é isso. E ele foi, a noite toda, ele falou tudo o que eu vinha passando. Isso quando foi ali por volta de 1h30 da manhã, sim. Ele disse uma coisa, ele disse assim: então, Joselma, chegou um ponto que eu não tive outra saída. Eu tive que optar. Ou eu optava pela família, amigos, ou eu optava pela doutrina. Com aquela voz mais suave do mundo, como se tivesse falado: não, em vez de café com leite, eu optei por chá. Ele virou para mim e falou assim: então, Joselma, eu optei pela doutrina. Quando ele disse isso, eu dei um pulo, fiquei em pé, literalmente em pé. Senta, Joselma, eu não vou deixar você sair agora. A estrada tem muita neblina. Vamos esperar o dia clarear. Eu sentei, meu coração disparado, porque eu entendi. Eu falei: agora, eu já sei o que eu vou fazer. Aí eu chego lá e assumo. Senta, Joselma. Eu sentei. Quando deu 4h da manhã, ele disse: agora você pode ir. Agora o sol já vem raiando. Agora você pode ir. A partir dali, gente, eu virei outra criatura. Ali eu vesti a roupa espírita. Então, Joselma, eu optei pela doutrina. Esse optar pela doutrina é o tal do azeite reservado. E se eu não tivesse recebido este estímulo do Chico, pode ser que eu tivesse muita dificuldade, mas muita dificuldade, para romper os obstáculos que estavam em torno de mim, na minha frente, e eu talvez não estivesse aqui, por exemplo, com vocês. Essas coisas que ninguém toma conhecimento lá fora, são coisas que o Chico fez com 1, 2, 3 palavras. Então, eu optei pela doutrina. Essa transformação de pessoas, que isso não consta nas obras, ele fez com maestria e com sabedoria. Eu diria até mais, que não é transformação, é resgate de compromissos. Ele, no papel dele, lá da época, então, levantemo-nos daqui. Foi o que Chico fez quando veio para o Brasil. Situações muito maiores do que as que nós temos notícia. O número de casas espíritas que Chico é responsável por terem sido fundadas, ninguém sabe. O número de pessoas que se transformaram, como eu estou contando para vocês, ninguém sabe. Por isso eu disse que as pessoas ainda não sabem quem foi e quem é o nosso querido Chico. Muito além das coisas materiais, muito além das palavras, foi a oportunidade que ele teve na vida de dar o exemplo. Uma outra vez, coisas que não estão por aí, ele marcou para a gente ir para Uberaba. Havia uma solenidade marcada que ele tinha dito que não iria. A Federação das Indústrias, parece, ia fazer uma homenagem a ele, o cidadão não sei o quê, uma homenagem muito importante. E ele marcou conosco para ir para lá, e quando nós chegamos, cadê o Chico? E quando ele era pontualíssimo.
chegava na hora que ele marcou, ele estava ali naquele ponto. E nós entramos na sala dele, ele não apareceu. Olha, o Chico está indo para Belo Horizonte. Eu falei, ué, mas como? Ele mandou, falou para a gente vir para cá. Não falei, né? Eu pensei. Aí fiquei esperando. E ele chegou. E o barbeiro estava acabando de fazer a barba dele e tal. E ele triste. Ele triste. É um gesto que eu nunca esqueci. E também nunca quis entender direito. Mas guardei. Ele pegou o Estado de Minas, o jornal, e ele dobrou ele assim, em 4 partes, fez um. E me entregou. Aquele jornal estava a notícia que ele estaria recebendo em Belo Horizonte o título de cidadão de alguma coisa. Cidadão do mundo, do amor, né? Deveria ser. Ele disse assim, toma. Isso é para você lembrar que nem sempre a gente faz o que gosta. Fica com você. Eu levei aquele susto, peguei aquele jornal, ali estava marcado com setas, a caneta, assim, alguém tinha feito isso, mostrando que ele seria. E ele disse, mandei preparar o lanche de vocês, está aí, café, biscoito, tudo que vocês gostam, está aí. Vocês não voltem hoje. Estrada não está boa. E não gostava que a gente dirigia à noite, não. Vocês fiquem aí e amanhã vocês voltam. Que bom um amigo ter confiança no outro de poder fazer isso, né? Falou, que bom que você chegou, mas eu estou saindo. Ter naturalidade, ter amor, ter fraternidade para falar isso. Eu nunca esqueci. Um gesto parece bobo, né? Pegou o jornal, dobrou, toma. E ele me deu com autoridade, sabe, gente? Então, ele nos ensinou, por exemplo, que não se deve recusar as homenagens públicas, não ao médium, à doutrina espírita. Vocês lembram que toda a cidadania dele está assim, transfiro esse título para os espíritos que trabalharam aqui, tal. Ou seja, oportunidade de consolidar a doutrina espírita naquela cidade, naquele estado. São pequenos gestos que a maioria não para pensar. Aí quando eu vejo assim as pessoas falando muito nos fenômenos do Chico, eu calo e fico quietinha no canto. Quando eu fui intuída que as pantufas que eu vi pela primeira vez na Alemanha, gente, me acorde os horários, hein? As pantufas que eu vi na Alemanha, eu falei, o pé do Chico. Por quê? A gente tinha um grupo de mulheres que teciam tricô e elas faziam meias de lã. Na época do frio, eu reunia eles 6 pares, 8 pares de meias de lã e levava para ele. Ele sentia muito frio nos pés. Aí, a primeira vez que eu fui à Espanha, eu bati os olhos na pantufa, os pés do Chico. Eu não me lembrava o número dele, eu lembro que eu levei um número, trouxe um número grande e um número pequeno. A partir dali, durante os últimos 5 anos da encarnação dele, eu me sinto muito agradecida a Deus por essa oportunidade. Durante os últimos 5 anos, ele só calçou as pantufas que eu trazia de fora. E eu falo isso sem nenhuma vaidade, sem prepotência. Ele ficava com elas direto e reto. E eu passei ele tinha uma na reserva e uma nos pés, sempre. E quando
ele falou com a Donda, falou: Donda, o sapato que ele não me chamava pelo nome. É por isso que vocês não veem meu nome nas coisas lá. Ele me chamava pelo nome da rua onde eu morava. Eu morava na rua Águas Belas. E ele dizia assim: fala com a Águas Belas. E o povo ficava: que ele falou? Que o povo ficava às vezes: não, ele mandou Águas Belas. Só ela sabia que era comigo. Águas Belas. E ele dizia, um dia eu perguntei ao Chico: por que isso? É para te poupar um pouco, porque se você soubesse que é você não vai ter sossego. Então é só para te poupar. Então meu nome para ele, diante, quando ele estava no meio das pessoas, era Águas Belas. Então ele falou com a Donda assim: fala com a Águas Belas que o sapato que ela mandou não é assim não, é assim, ó, é assim. Adorei. E ele, durante 5 anos, ele usou as pantufas. Na véspera da morte dele, estava todo mundo concentrado para o jogo, né? Ninguém queria ir, eu chamava as pessoas: vão comigo. Eu não queria enfrentar a estrada sozinha, porque eu estava preocupada. Eu tinha comprado a pantufa em fevereiro ou março, em Portugal. Eu ainda estava com elas. Falei: gente, eu tenho que levar a pantufa. A outra do Chico está estragando já. Ele sempre tinha 2 e eu me acomodava. Aí eu falei: eu tenho que levar as pantufas. Eu nem estava pensando em futebol. Eu tenho que levar as pantufas do Chico. E aí eu fui. E custei a conseguir 2 pessoas que foram comigo. E quando eu cheguei lá, que nós entramos, ele disse assim: eu quero. Ele tinha posto a reserva, ele tinha calçado a reserva 2 dias antes, acho que na quinta-feira. Estava novinha no pé, a reserva. Então ele ia ficar sem nenhuma lá. E eu cheguei com a nova. Ele disse: eu quero trocar as pantufas. Mas Chico, ele falava pantufa, não é sapato. Mas Chico, nós trocamos. Eu quero trocar o sapato. Mas Chico, a Donda sabe. Eu quero trocar porque essa que chegou está mais quente. Ai, meu Deus, aí me dá aquela dor que eu penso assim: ai, meu Deus, será que estava mais quente porque ele desencarnou com ela no pé? Aí eu... não importa. É a caridade do trabalho. Aí trocaram as pantufas, ele calçou aqui, eu levei. Conversamos, almoçamos juntos. Ele assim, ó, na mesa, aqui em frente a mim. E eu fui... eu acho que eu já contei isso, fico com vergonha de ficar repetindo fato. Vocês me soltaram aqui, eu vou falando. Eu fui a última batedora dele. Como é que chama quando vai atrás? O carro? É batedor mesmo, né? Tem um outro nome. Quando vai o motorista, né? Atrás da pessoa importante. Escolta. Obrigado, escolta. Tá, mas faz de conta eu escolto. Eu fui a última escolta do Chico. Quando, depois do culto, nós estávamos saindo e a Donda chegou perto de mim e falou: corre, você vai fazer a escolta do Chico. Aí eu tenho um pensamento danado, crítica. Eu falei: mas esse povo espírita inventa, meu Deus, escolta, para que isso? Eu conto isso para vocês saberem que eu, né, não presto não. Aí eu só senti, eu não vejo. Eu tenho uma mediunidade muito engraçada. Eu não vejo, mas eu senti um espírito gigante assim na minha frente. E ele disse: a senhora quer que um malfeitor interrompa? Aliás, primeiro, que um dos pneus do carro fure e o filho dele não tenha como fazer sozinho com ele no carro? Não. A senhora quer que
que algum fanático cerque o carro. Não, então pegue o carro. Eu assustei, entrei no carro. Era um carro grande, eu sempre busco ter carro grande. Entraram várias pessoas aqui atrás. E aí, gente, eu me investi de membro, chefe e conduzida da escolta do Chico. Eu falei, eu nunca escoltei, como é que faz? Você tem que ir assim. Eurípides vai passar só por ruas de mão única. Você mantenha... ele vai dirigir do lado direito da rua. Você fica do lado esquerdo. O bico do seu carro tem que estar paralelo mais ou menos com a traseira do carro dele. Ah, gente, eu entrei naquele carro e eu me lembro assim, eu segurei o volante. Mas se vier um fanático, eu vou... Aí já estava com ideia assassina, criminosa. Eu jogo o carro, porque não vai. Eu estou protegendo o Chico. Aí eu já era guerreira. E Eurípides conduzindo o carro à direita e eu conduzindo à esquerda. Quando paramos na porta dele... Ele parou do lado de lá, eu parei do lado de cá, mantendo inteiro. Eu não desliguei o carro, não, porque se chegaram algum fanático. E os que estavam no carro com o Chico desceram para ir buscar a cadeira de rodas. Ele estava muito cansado. E eu fiquei de cá, em posição de tiver que dirigir. Ele ficou sozinho no carro de lá e eu sozinha no carro de cá. Todo mundo saiu correndo, entrando para pegar cadeira, não sei o quê. E eu comecei a conversar com ele. Ah, Chico, eu amo você demais. Se eu pudesse tirar você de algumas experiências de dor, eu tirava. Se eu pudesse te raptar por uns 3 dias, para levar para um lugar para você se refazer, eu te raptava. Ô Chico, Deus te dê força. Eu cá do meu carro. E ele lá. Naquela noite, a mãozinha dele estava aqui sustentada por... O braço dele sustentado por mãos amigas. Porque ele não estava mexendo com a mão. E quando, na fila do cumprimento, ele só fazia, com muito esforço, isso que eu estou fazendo com o dedo. E punha o dedo sobre a mão de quem cumprimentava. Como quem diz... Vai com Deus, Deus te abençoe, obrigada por ter vindo. Sem falar nada, era só o dedo que com um esforço muito grande fazia isso. Alguém já tinha me perguntado, você está chorando é por causa da mão do Chico? Deixa eu chorar. E eu chorava, porque eu estava vendo. Aí eu falei, é por causa da mão. Aí o outro, eu também, e nós dois chorando. Porque daquele esforço que ele estava fazendo. Aí, eu no meu carro, ele no dele, não tinha mexido o braço por causa das dores. Aí o Chico vai fazendo assim, ó, ele estava de frente. Aí ele foi fazendo assim e fez esse sinal de despedida. Eu levei um susto. Chico ouviu o que eu pensei. Ai, meu Deus, não deixa eu pensar bobagem. Não deixa, Jesus, o Chico escutou. Porque é como se ele tivesse agradecendo as palavras que mentalmente eu tinha dirigido a ele. Eu não sabia que nesta encarnação era a última vez que eu o veria. Então, são momentos que as pessoas não identificam. Assim como eu fui aquela escolta dele naquele dia, um ano antes, quando ele saiu do hospital, mais uma vez a Donda, Joselma, corre, o pessoal da Globo vai entrar aqui no seu carro. Falei, o quê? Porque eles perderam o carro dele, eles não sabem onde é que está, eles vão entrar aqui.
E para levá-lo um ano antes, do hospital para casa, eu fui na frente. Eu não sabia andar com clareza por Uberaba. E alguém dizia assim, andando aqui do meu lado, para a direita, para a esquerda, vai para frente. E eu ali, o pessoal, os repórteres ajoelhados no banco de trás, filmando o Chico, que estava no carro atrás de mim, e a gente tomando aquele banho de pétalas de flores pela cidade de Uberaba. Um ano antes, eu fui à frente. Ele recebendo toda a homenagem que foi possível oferecer. Um ano depois, eu fui atrás, entregá-lo e agradecer a Deus a oportunidade dele estar aqui. São momentos inesquecíveis. Isso a gente leva para a eternidade. E eu não sou capaz de lembrar de outras coisas do Chico. Eu peço desculpa a quem me perguntou quase uma hora atrás, né? E eu não sou capaz de lembrar de outras coisas, a não ser o amor materializado que era o Chico. E não é com fanatismo, não, porque ele não nos deixou margens para sermos seguidores fanáticos. Não deixou margem. Ele agia com muito amor. E de vez em quando a gente fazia umas artes, e eu morria de rir das artes dele. Ele adorava mate couro. Eu estou terminando já, viu, gente? Que era um refrigerante feito de erva mate e chapéu de couro, que na época só tinha em Belo Horizonte. A fábrica era em Belo Horizonte. E ele adorava mate couro. Aí a gente levava um tanto para ele. Aí ele escondia debaixo da cama. Joselma, eu tomo uma garrafa por dia. Mas se ficar lá na cozinha, as pessoas gostam, né? E aí vão tomar também. Aí, como é difícil eu ter aqui o mate couro, eu só tenho quando você traz. Porque se eu abrisse a boca naquela época, o Chico gosta de mate couro, era capaz de parar um caminhão de mate couro lá na frente da casa dele. Ia virar um horror. Então a gente não podia nem falar as coisas simplesinhas que ele gostava. Aí a gente levava escondido o mate couro, né? Disfarçava, entrava com o mate couro para ele. Então ele diz, eu tomo uma por dia. Disciplinado como aquele, eu nunca vi. É uma por dia. Então eu escondo debaixo da cama, e na hora do almoço a fulana vem cá, pega e põe para mim. O povo acha que é mate, porque põe no copo, e aí eu posso tomar. Ele saboreava igual menino. Ele fazia igual menino quando estava com um copo de mate couro na mão. Coisas simples, coisas de amor, coisas que nós precisamos voltar a cultivar. É isso. Eu acho que o tempo acabou, né? Não? Ué, como não? Ainda tem? Me acorde, Santana. Ai, mas eu não sei mais o que eu tenho que falar, não. A gente tem muita coisa, mas eu tenho vergonha de estar tomando. Hein? Pode. Não. Aquele carro que está lá, o Eurípides, fantástico. Ele fez um esforço muito grande e conseguiu localizar. Foi o primeiro carro que era usado. E se você for ver a placa que está lá, me parece que é a data de não sei o que, já esqueci. E era o primeiro carro que que o Eurípides usou para conduzir o Chico. O que está lá na exposição.
Ficou para o museu. E o carro que ele estava, o Eurípides trocava o carro com frequência. Essa é uma outra lição, fechando. Aí, a língua grande aqui, mas que coisa, gente. Para que ele fica trocando de carro desse jeito? É por isso que o povo fica falando que ele tem muito dinheiro, fica trocando carro. E aí, eu tive uma lição. Nunes virou para mim e falou assim: isso é para proteger o Chico. O Eurípides faz isso por proteção ao Chico. Ter um carro novo que não careça de oficina, um carro com ligeiro conforto para conduzir aquele que é a referência da doutrina espírita no Brasil, que enfrenta a chuva, lama, asfalto. Então você pare de criticar e respeite a inspiração que ele teve, e ele troca carro com frequência. Aí eu também passei a trocar o carro com frequência. Quando eu viajava, que eu vinha aqui várias vezes a Paraíba, Campina Grande, eu vim de carro, dirigindo. Aí eu tinha uma caminhonete robusta, cabine dupla, que eu dirigia exatamente para dar proteção, dar segurança aos médiuns que nós carregávamos. São noções que às vezes a gente só julga. Quando eu falo a gente, eu estou falando a gente, viu, gente? Não estou falando vocês. Então eu tinha uma acuidade crítica muito grande. Eu achava que tudo tinha que ser muito simples. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e tal. E eu fui aprendendo que, em defesa da própria divulgação da doutrina, para preservar aqueles que muitas vezes são os baluartes da doutrina, nós precisamos sim investir um pouco mais, não na vaidade, mas na segurança e na proteção. Chega! Agora só quando eu voltar. Beijo!